Perdão, Bearzilians, eu sou o Levi e nós vamos falar do Chicago Bears. Já foram 16 semanas, vamos caminhando para a 17ª e dentro de 2 semanas encerramos a temporada com os Bears nesse ano de 2024. E o que dizer de 9 derrotas? Isso aí, Berzilians. Espero que você tenha deixado o like, curtido, compartilhado e comentado. É claro, deixe a sua corneta para o Hallas Hall. Aqui é o nosso mural da corneta para chegar lá em Chicago, talvez, quem sabe, um dia. A equipe dos Bears enfrentou essa semana o Detroit Lions. Detroit Lions que estão como a equipe postulante aí a títulos, a playoffs, a jogos maiores, né? Chegou em Chicago para tentar aí estender a sua liderança, né? Sair de 12 vitórias para 13 e assim, quem sabe, garantir a primeira posição da franquia, no caso, na NFC, e assim tendo a primeira semana de descanso e garantindo todos os jogos em casa durante todo o playoff. É, ainda assim tem Minnesota Vikings correndo atrás. Mas a gente vem falar de Chicago. E Chicago, nesse jogo, parece que não estava presente no primeiro período, algo que já é recorrente desde o primeiro jogo contra o Tennessee Titans. Então, os Bears começaram no primeiro tempo perdendo de 13-0. Um problema que a gente identificou também foi o fato dos Bears não conseguirem segurar a bola com o Rome Odunze por duas vezes fumbles. Fumbles que custaram aí alguns pontos no placar, deixaram os Bears bem atrás e a defesa que não apresentou e nem aparentou estar presente no recinto, né, entregou 34 pontos ao final da partida. Então, no primeiro tempo ali já foram 13, os Bears conseguiram recuperar aí com 2 touchdowns, um para o Cole Kmet, outro para o Keenan Allen, e o Keenan Allen fez uma partidaça. Keenan Allen foi um dos destaques, né, atrás de Caleb Williams. Né? Caleb Williams passou para 334 jardas, 26 passes completados de 40 tentados e 2 touchdowns. Ele conseguiu aí entregar os passes para Keenan Allen com 141 jardas e um touchdown. São os dois destaques. Né? O que a gente pode pensar disso? O nosso querido Keenan Allen pode estar garantindo uma renovação. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Ainda é pouco, né? A gente pensando em Chicago, só pontuou no segundo período, depois chutou um field goal no terceiro período e não pontuou mais no quarto período, terminando assim com 17 pontos no placar, uma média de pontos baixa e que se repete ano após ano, ali batendo no máximo 20, 21 pontos de média por partida. Chicago está bem abaixo, bem aquém do que a gente imaginava. E a equipe dos Lions está com aquele controle do jogo, né? Abriu 13 pontos, pontuou mais 2 touchdowns ali no segundo período, e aí foi contendo aquilo que os Bears apresentavam e jogava um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do que os Bears apresentavam durante a partida. Os Lions conseguiram produzir 336 jardas em 23 passes acertados de 32 do Jared Goff e conseguiu aí 3 touchdowns, um deles naquela fake fumble, né, que ficou aí marcada com uma jogada aí, com uma distração inspirada em uma jogada que realmente aconteceu, um fumble do Packers contra os Bears no Soldier Field. Então a gente vê aí que eles estão atentos, no caso o Ben Johnson está atento no que fazer contra os Bears. Jahmyr Gibbs, o running back, correu 23 vezes para 109 jardas e um touchdown. Ele realmente destruiu a defesa do Chicago Bears, junto com Jameson Williams, com 143 jardas e um touchdown. A equipe defensiva dos Lions conseguiu aí sacar o quarterback 2 vezes e não teve interceptações. No caso do Chicago, os Bears conseguiram alguma coisa? Conseguiram um sack com o Zach Pickens, e foi somente isso.
Os Bears bem aquém na parte defensiva. É uma equipe que hoje parece entregue. A gente viu a entrevista do nosso querido DJ Moore falando sobre isso, falando que já está pensando nas férias. E a gente tem, eu até entendo como ele fala, né? Primeiro quer limpar a cabeça de toda essa temporada com toda essa pressão e toda essa situação, mas a minha expectativa de ter um cara que tenha mentalidade de campeão é, coloca isso lá embaixo, assim. O DJ Moore é uma decepção nesse ano, muito mais pelas atitudes do que pelo futebol americano apresentado. Ele até tem aparecido bem em alguns jogos, mas muito abaixo do que qualquer um de nós pode imaginar. Enquanto isso, o time dos Lions está avançando cada vez mais e garantindo aí uma primeira posição que vai ser decidida no último jogo da temporada, na temporada regular, na 18ª semana, contra o Minnesota Vikings, que também venceu o Seattle Seahawks, que a gente vai enfrentar agora nessa quinta-feira, e a gente vai falar um pouquinho disso já já. E falando dessa partida, a gente vai passar por alguns aspectos. A gente vai falar do Seattle Seahawks, que é uma das equipes que os Bears vão enfrentar aqui nesse final de temporada, né? A equipe do Seattle Seahawks é uma equipe que está colocada ali como a 15ª da liga em pontos, isso no ataque, na defesa a 13ª em pontos. Então a gente tem aí um time na média ali na parte de cima da tabela, né? São 16, então 15, 13, tá ali numa parte de cima da tabela, um time que tem que ser respeitado. No lado ataque, a gente tem nas marcações aqui, quarto em jardas aéreas, ou seja, o jogo de passe flui bastante no Seattle Seahawks. Já o jogo corrido 30, né, 30º de 32, então o jogo corrido não costuma funcionar tanto. Então a gente pode ter aí a secundária dos Bears muito bem acionada, porque é o estilo de jogo do Seahawks e o Seahawks precisa vencer para buscar uma vaga nos playoffs, tá? Então é um jogo que vale muito para o Seattle Seahawks e não vale nada para o Chicago Bears, exceto que é a despedida da torcida e a gente espera que alguém apresente alguma coisa para quebrar essa sequência de derrotas que é longa, né? Já há muito tempo perdendo jogos. Na defesa, o Seattle Seahawks tem aqui, ó, 17 a posição em jardas no total, mas no jogo de passes é o 15º e no jogo corrido é o 18º em jardas. É uma equipe que está ali na média para baixo. É um jogo que, se a gente colocasse no início da temporada, é um jogo que os Bears teriam a obrigação de buscar a vitória por tudo que tem como elenco, né? Mas hoje, tendo em vista que muitos atletas estão já entregando o seu jogo, né, antes da hora, eu acho que os Bears têm pouquíssimas chances de conquistar a vitória em cima do Seattle Seahawks, né? A equipe do Seattle Seahawks é liderada por Geno Smith, que é o quarterback, e temos os wide receivers Jackson Smith Njigba, ele que falou do Shane Waldron, boa sorte com o Shane Waldron, e também dando uma sua crítica aí ao trabalho de Shane Waldron lá no Seattle Seahawks. DK Metcalf é outro wide receiver que tem aí a sua cara nessa franquia, né? E temos os running backs Kenneth Walker terceiro e Zach Charbonnet são os dois running backs aí que têm aparecido mais na equipe do Seattle Seahawks. Defensivamente, a equipe do Seattle Seahawks na defesa até tem alguns bons números aqui, vou trazer para vocês. São dois atletas que têm aparecido com sacks, 7 sacks para Derek Hall e Leonard Williams, né? São 7 sacks para cada um. Eles que têm aparecido como líderes dessa defesa. A gente vê uma equipe que está na média ali, na verdade, já na parte mais baixa da tabela com relação a sacks. A defesa dos Seahawks parece ceder bastante nos jogos, né?
uma média de 22 pontos por partida, enquanto o Chicago Bears, a gente vai ver aqui, a média deve ter subido para 22 também pontos por partida, então as defesas são parecidas, essas defesas, o que muda é o lado ofensivo, que o lado ofensivo dos Bears é o 26º. Então, se a gente for falar aqui de um mano a mano, quarterback, eu prefiro Caleb Williams. Running backs, também vou preferir o nosso querido DeAndre Swift. Né? Dos receivers, eu vou ficar com os receivers do Seattle Seahawks, porque eu fui muito favorável aos receivers dos Bears, mas ultimamente já é a 16ª semana e a gente começou com drops de passes. Então a gente realmente não tem muito como defender mais esses wide receivers. Fico com os wide receivers do Seattle Seahawks. Linha ofensiva, também vou ficar com a linha ofensiva do Seattle Seahawks, que não tem nem o que falar da linha ofensiva dos Bears. De longe, é o maior número de sacks que um quarterback sofreu essa temporada. Aí já são, se eu não me engano, quase 60 sacks, se já não tiver passado 60 sacks. E do lado defensivo, a linha de defesa dos Bears ou dos Seahawks. É de se pensar, a linha de defesa dos Bears, ela tem nomes, com o Montez Sweat, mas teve aí desfalques, né? Na nossa defesa não tem ninguém com 7 sacks, para você ter uma ideia. Então, vou ficar com a defesa do Seattle Seahawks, linha de defesa do Seattle Seahawks. Linebackers, fico com os Bears e secundária também fico com os Bears. Enfim, a gente tem aí, ó, quarterback Caleb Williams, running back DeAndre Swift, wide receivers DK Metcalf e o Njigba, linha do Seahawks, linha de defesa também do Seahawks, linebackers TJ Edwards e o Tremaine Edmonds dos Bears e na secundária totalmente os DBs dos Bears. Fica assim o nosso mano a mano. Quanto a destaques, o que a gente pode pensar de ter alguém que possa ser o nosso destaque ou alguém para ter em vista e ficar de olho, eu ficaria só com Caleb Williams. Caleb Williams, ele tem se mostrado resiliente. Ele tem mostrado resultado, sabe? Não tem entregado passes para interceptação. Até achei que esses dois últimos jogos, né, Vikings e Lions, alguém ia buscar uma forma de tirar essa posse de bola do Caleb Williams, com uma interceptação, não foi o caso, e a gente vê ele sólido nisso, né? Tem uma média que eu até coloquei no Twitter aqui, uma média muito boa de passes, né? 250 jardas, se eu não me engano, por partida, pelo que ele tem apresentado até aqui. 2 touchdowns por jogo nos últimos 5 jogos, né? Esses números, 62% dos passes completados, ele tem apresentado bons números e parece aí, mesmo com essa linha ofensiva que é uma peneira, passa tudo por essa linha ofensiva, ele tem apresentado bons números. Imagino eu que haja uma evolução com uma linha ofensiva melhor. Então a gente tem essa expectativa, né? Com a linha ofensiva melhor, com um head coach melhor, um coordenador ofensivo melhor, enfim, todo um ambiente melhor. Eu acho que o Caleb Williams cresce na próxima temporada, né? Quanto a resultados, eu acho que os Bears tá difícil chegar nos 20 pontos, né? Mas acho que esse jogo passa dos 20 porque a defesa dos Seahawks é um pouco oscila muito. Então acho que os Bears conseguem produzir um pouco mais de 20 pontos. Se for, é claro, da vontade do DJ Moore, né, e companhia, né? Já do lado dos Seahawks, eu acho que os Seahawks vão passar dos 20 também. Então acredito que os Seahawks vêm aí para buscar a vitória, vale vaga nos playoffs, então eles vão vir com tudo no jogo aéreo. E eu não sei se Jalen Johnson e companhia têm mais vontade de jogar esse ano, né? Essa é a grande realidade dos Bears nesse ano. E resumindo, tudo isso, a gente já está pensando o quê? Na pós-temporada. E a pós-temporada vai ter um momento de entrevistas. Geralmente, esse momento de entrevistas ocorre um pouco antes da última semana da NFL, que seria contra os Packers, né, na semana que vem. E
vai finalizar semana que vem? Na semana que vem. E vai finalizar somente um pouco antes do jogo de semifinal de conferência, se não me engano, que é o Divisional Round, né? Nesse jogo aí, um pouco antes da final de conferência, essa seria a janela, né, de 20 dias mais ou menos, onde os treinadores, mesmo tendo seus cargos lá ainda operantes, né, nas suas equipes atuais, eles são chamados para fazer as suas entrevistas. Elas são feitas online e tem esse gap de 20, 21 dias onde as equipes podem requisitar essas entrevistas, e eu acredito que os Bears vão requisitar entrevistas com o Ben Johnson e também com o Mike Vrabel. Uh, eu não estou muito empolgado com nenhum dos dois, mas se fosse para escolher, eu escolheria Ben Johnson pelo lado é, das entrevistas que ele tem dado, quanto ele parece brilhar os olhos dele quando ele fala de Caleb Williams, quando ele fala do ataque dos Bears. Eu vejo que ele presta muita atenção nisso, ele quer realmente uma nova chance como treinador, então ele teve esses últimos anos aí essa possibilidade de se tornar treinador, não acabou não encontrando nada que ele queria, enfim, ficou como Offensive Coordinator. Agora, né, resumindo, passando o Seahawks, a gente tem somente os Packers para enfrentar fora de casa e a gente vai ver o que vai acontecer. A dança das cadeiras, treinadores, enfim, as necessidades dos Bears. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante toda a pós-temporada, durante toda a off-season, durante o processo de draft e novamente a temporada. A gente vai caminhar até lá. Nesse período a gente deve ter menos vídeos, provavelmente, mas continuaremos com conteúdos pontuais falando dos Bears. Certo? E seguimos daqui para mais os Bears. Quinta-feira eu desejo já a vocês um feliz Natal a todos. Espero que vocês continuem acompanhando os vídeos com paciência, que um dia a nossa história vai mudar. Acabamos de ver o Botafogo campeão, então não dá para perder a fé agora, né? Meus primos são botafoguenses e eu dei os parabéns a eles, a todos os botafoguenses, merecido. Então, há esperança. Botafogo foi campeão. Tudo pode mudar no esporte, então eu espero que a gente mantenha essa fé que um dia as coisas vão mudar. The Bears!